Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre bolores, sobre o mofo em vários tipos de alimentos. Existem também alguns fungos, alguns mofos que são utilizados inclusive para produzir uma série de alimentos. Bom, gente, o USDA, que é justamente a Secretaria da Agricultura dos Estados Unidos, através do setor da FSS, que é Food Safety and Special Service, eles desenvolveram todo um manual explicando exatamente o que nós devemos proceder com o bolor dos alimentos. Primeira coisa, gente, vamos entender, o mofo dos alimentos, eles são perigosos? Bom, alguns mofos, eles causam reações alérgicas e problemas respiratórios. E alguns bolores, nas condições certas, produzem o que nós chamamos de micotoxinas, que são substâncias tóxicas que podem deixar as pessoas doentes. Quando você vê um mofo no alimento, é seguro cortar a parte mofada e usar o resto? Para encontrar a resposta a essa pergunta, nós devemos mergulhar justamente só na superfície de um alimento mofado, onde esses fungos nós vamos ver que eles vão produzir raízes que vão penetrar até onde eles podem produzir toxinas. Todos eles são fungos, são nomes semelhantes. Os bolores, eles são fungos microscópicos que vivem em matéria vegetal ou animal. Ninguém sabe quantas espécies de fungos existem, mas as estimativas variam de dezenas de milhares a talvez 300 mil até mais. A maioria são organismos filamentosos, semelhantes a fios, e a produção de esporos é característica dos fungos em geral. Esses esporos podem ser transportados pelo ar, pela água, por insetos e mesmo através de uma série de equipamentos, de utensílios, de materiais que você utiliza na cozinha. Ao contrário das bactérias unicelulares, que só tem uma célula, os fungos são feitos de muitas células e às vezes podem ser vistos a olho nu. Sob o microscópio, eles parecem cogumelos magros. Em muitos bolores, o corpo consiste em fios de raízes que invadem a comida na que eles vivem, um talo subindo acima desse alimento, acima dessa comida, e esporos que formam justamente a extremidade desse caule. Gente, é como se fosse uma árvore. Imagina a árvore. As raízes dela estão dentro da terra, as raízes do fungo, do bolor, estão dentro do alimento. A copa da árvore, a parte do caule, vai sai dos alimentos, como se fosse uma árvore realmente, e a parte da copa, onde tem as folhagens, é justamente onde você observa, que são aqueles esporos. Os esporos, eles dão bolor uma coloração que vocês observam, que é a coloração escura, esverdeada, toda aquela coloração é justamente por milhões e milhões e milhões de esporozinhos. Quando estão no ar, os esporos espalham esse mofo de um lugar para outro, como sementes, tem aquelas sementes, você lembra aquela planta, aquele dente de leão, que muitas vezes você pega no chão e dá uma soprada, vai ser aquelas sementes todas no ar, exatamente como os fungos fazem, como esses bolores fazem. Eles aproveitam uma rajadinha de vento ou qualquer movimentação para soltar, parece que é uma poeirinha, mas essa poeirinha é formada por milhões e milhões e milhões de esporos. Os bolores, eles têm ramos e raízes semelhantes a fios muito finos. As raízes podem ser difíceis de ver quando o mofo está crescendo nos alimentos e podem ser muito profundas nesse produto. Alimentos que são mofados também podem ter bactérias invisíveis a olho nu, crescendo junto com esse mofo. Alguns fungos são perigosos? Sim, alguns fungos causam reações alérgicas e problemas respiratórios. E alguns bolores, nas condições certas, produzem os chamados micotoxinas, que são substâncias tóxicas que podem causar doenças. Os bolores estão apenas na superfície dos alimentos? Não, você só vê parte do mofo na superfície dos alimentos. Pelo cinza naquela mortadela esquecida, aqueles pontos verdes difusos no pão, aquela poeira branca no queijo cheddar, círculos aveludados do tamanho de moedas das frutas e um crescimento peludo na superfície das geleias. Quando o alimento apresenta forte crescimento de mofo, os fios dessa raiz invadem profundamente esse alimento. Os bolores perigosos, eles produzem essas substâncias venenosas que costumam estar contidas dentro e ao redor desses fios.
Em alguns casos, as toxinas podem se espalhar pelos alimentos. Onde são encontrados bolores? Os bolores são encontrados em praticamente todos os ambientes e podem ser detectados tanto em ambientes internos quanto externos, durante todo o ano. O crescimento de fungos é estimulado por condições quentes e úmidas. Ao ar livre, eles podem ser encontrados em áreas sombreadas e úmidas, ou em locais onde folhas ou outros vegetais estão se decompondo. Em ambientes externos, eles podem ser encontrados onde os níveis de umidade são altos. Os bolores formam esporos que, quando secos, flutuam no ar e encontram as condições adequadas para reiniciarem este ciclo de crescimento. Bom, gente, quais são os bolores mais comuns nos alimentos? Os bolores mais frequentemente encontrados em carnes e aves têm os nomes até parecem complicados, mas não são não. Vamos dar alguns exemplos. Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Geotrichium, Monilia, Penicillium, que é muito conhecido, Rhizopus, entre outros. Esses fungos eles também podem ser encontrados em muitos outros alimentos. O que são micotoxinas, gente, que nós falamos tanto? As micotoxinas são substâncias venenosas produzidas por certos fungos encontrados principalmente em grãos e nozes, mas também são conhecidos por estarem no aipo, em suco de uva, maçã e outros produtos. Existem muitos deles e os cientistas estão continuamente descobrindo novos. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, das Nações Unidas, estima que, olha que absurdo, que 25% das safras de alimentos do mundo são afetadas por micotoxinas, das quais as mais notórias são as aflatoxinas. Mas então, o que são aflatoxinas? Bom, gente, a aflatoxina ela é um veneno cancerígeno produzido por certos fungos dos alimentos e rações, especialmente no milho e no amendoim. Eles são provavelmente as micotoxinas mais conhecidas e mais intensamente pesquisadas do mundo. As aflatoxinas têm sido associadas a várias doenças, como aflatoxicose em rebanhos, em animais domésticos e humanos em todo o mundo. Muitos países tentam limitar a exposição à aflatoxina, regulando e monitorando sua presença em vários produtos e até em matérias-primas destinadas ao uso como alimentos e rações. A prevenção da aflatoxina é uma das questões de toxicologia mais desafiadoras da atualidade. Bom, gente, e os fungos que são utilizados para a produção de alguns tipos de alimentos, Eles são benéficos? Com certeza, gente? Sim, os fungos eles são usados para fazer certos tipos de queijos e pode estar na superfície desse produto ou ser desenvolvido internamente. Queijos com veias azuis, como o Roquefort, o Gorgonzola, eles são criados pela introdução de esporos de Penicillium roqueforti. Queijos como o Zool Brie e o Camembert têm bolores de superfície branca. Outros queijos têm um bolor interno e um bolor também na parte de superfície. Esses bolores eles são usados para fabricar esses queijos e podem ser comidos com segurança. Uma questão que muita gente faz é por que o bolor pode crescer na geladeira. Bom, embora a maioria dos bolores prefira temperaturas mais quentes, eles também podem crescer em temperatura de geladeira. Os bolores também toleram o sal e o açúcar, muito melhor do que a maioria dos outros invasores de alimentos. Portanto, bolores podem crescer em geleias e vários doces, e também em carnes salgadas, curadas, como presunto, bacon, salame e até mortadela. E agora, como é que nós podemos fazer para minimizar esse crescimento desses bolores? A limpeza é vital para controlar o bolor, gente, Esporos de fungos e alimentos afetados, contaminados, pode se acumular na geladeira, em panos de cozinha e outros utensílios de limpeza. Limpe as geladeiras rotineiramente, constantemente, mantenha panos de cozinha, toalhas, esponjas, esfregões limpos e frescos, gente, novos,
Um cheiro de mofo significa que eles estão espalhando todos aqueles esporos de bolor, não só para a tua cozinha toda, né? Para todo o local de produção de alimentos e para os próprios alimentos. Descarte itens que você não vai poder limpar ou lavar. Mantenha o nível de umidade da casa sempre baixo. Como é que você faz isso? Ventilação, janelas abertas, portas, né? Vamos ventilar tudo. Evite de qualquer jeito aqueles umidificadores ambientais que só vão facilitar a vida dos ácaros. Não compre alimentos mofados. Examine bem os alimentos antes de comprar. Verifique os alimentos em potes de vidro. Observe as áreas do caule dos produtos frescos e evite produtos danificados. Notifique o gerente da loja sobre qualquer produto que você observar que existe alguma presença de mofo. Bom, carnes frescas e aves geralmente estão livres de mofo, mas carnes curadas e cozidas podem não estar. Examine-os cuidadosamente, né? Exceção, é claro, né, gente, de alguns salames, né? Tipo o salame italiano, por exemplo, alguns salames lá do leste europeu. Eles têm um revestimento característico fino e branco, que podem ser consumidos com segurança. No entanto, eles não devem mostrar nenhum outro tipo de crescimento de bolor. Os presuntos curados e secos normalmente apresentam bolor na superfície que deve ser esfregado antes de cozinhar. As conservas caseiras, né, para venda ou então para o estoque, devem ser processados em banho-maria. Sim, os bolores eles podem se desenvolver em alimentos com alto teor de ácido, como geleias, alguns picles, frutas e tomates, mas esses fungos microscópicos são facilmente destruídos pelo processamento térmico de alimento com alto teor de acidez, a uma temperatura de 100 graus. Né? É só colocar no banho-maria, fervente, né? Pelo período de tempo já recomendado. Né? Como você pode proteger os alimentos do mofo? Ao servir a comida, mantenha esse alimento, né, coberto para evitar exposição a esporos que estejam no ar. Né? Use filme plástico para cobrir os alimentos que deseja manter úmidos, por exemplo, frutas, vegetais frescos ou cortados e saladas verdes e mistas. Né? Esvazie as latas abertas de alimentos perecíveis em recipientes de armazenamento limpos e leve para a geladeira imediatamente. Não deixe nenhum produto perecível fora da refrigeração, fora da geladeira por mais de 2 horas. Né? Use aquelas sobras de alimentos dentro de 3 a 4 dias, né, para evitar que o mofo não tenha chance de crescimento. Né? Bom, gente, nós falamos aqui, esta aqui foi a parte número 1 deste vídeo relacionado como controle de bolores dos alimentos. Né? A parte 2 vocês não podem perder de jeito nenhum. Nós vamos falar o que fazer com cada tipo de alimento no caso da presença de mofo. Tá? Não percam, hein? Bolores e alimentos, parte 2.